Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca. Essa monitoria vem depois da monitoria de função cardíaca, porque a gente tem que entender como é que funciona o coração normal antes da gente entender o coração doente. Tá? Esse é um assunto que vocês vão levar para a vida de vocês. Ele é muito importante na clínica, ele é muito importante para as pessoas que vão trabalhar na emergência, porque o que mais se atende é isso, é coração doente. Tá? E eu vou tentar ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor as coisas que a Prof. Olga vai comentar na aula, né? Então, por isso eu já estou colocando hoje essa aula. Sigam comigo, vamos conversar um pouco então. Primeiramente, a gente deve relembrar como é que funciona o coração normal. Então, nós temos uma função cardíaca. Qual que é a função cardíaca que eu havia comentado para vocês, né? Ejetar o sangue. Como é que o coração faz isso? De duas formas, pessoal. Nós temos uma função sistólica e uma função diastólica. Quando a gente está falando de função sistólica, a gente está comentando sobre ejetar o sangue e esse sangue que é ejetado, ele é estimado pela fração de ejeção do coração. O normal de 50% a 70%, em torno de 60%. Como é que eu vejo isso? Com ecocardiograma, né? Então, isso vai ter uma importância, lembrem dessa informação. E a função da diástole, né? É a capacidade do coração se encher de sangue, ela é determinada pelo grau de relaxamento dele e ela depende de energia. Não é passivo. O enchimento do coração gasta muito ATP, consome muito oxigênio. Já vou adiantar uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, mas já que eu estou falando de fração de ejeção e eu não coloquei isso nos slides, abram uma caixinha mental aí na cabeça de vocês e lembrem disso só para o futuro. Hoje, a gente classifica a insuficiência cardíaca em fração de ejeção normal ou fração de ejeção reduzida. Tá? Tem várias classificações que a gente vai ver, mas hoje a mais utilizada é essa. Para que serve isso? Para manejar o tratamento, tá, pessoal? Então, vamos entender melhor o que isso tudo significa. Então, o que é insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é aquilo que todas as tiazinhas têm que vão no postinho, tá? Pensa agora, nesse momento, eu tenho certeza que te vem alguém na cabeça. É aquela vovozinha gordinha que anda meia quadra e já começa... Que não consegue lidar nem com o próprio corpo dela, né? Então, por que isso acontece? Porque o coração dela já está falhando, né? Ela já sofreu muito. Por que ele sofreu? Vamos ver daqui a pouco, tá? Mas é uma síndrome clínica, para a gente definir bem, é uma síndrome clínica complexa. Síndrome, lembrando, vocês vão conhecer na semiologia, né? Conjunto de sinais, de sintomas. Então, é uma coisa sistêmica que afeta não só o coração, mas outros órgãos. Onde o coração ele é incapaz de bombear o sangue da forma como ele precisaria para atender a demanda de nutrientes, de oxigênio do corpo. Ou ele só pode fazer com alta pressão, por mecanismos compensatórios que veremos em sequência, tá? Só para vocês terem uma ideia, segundo o DataSUS, que é o banco de dados do Sistema Único de Saúde, tá? É a principal causa de morte no Brasil. Digo no mundo, posso estar falando besteira, mas provavelmente é, tá? Não conferi, mas é, tá? Então, a gente morre de doença do coração, tá? Então, por isso que nós, como médicos, desculpa, temos que saber e temos que saber tratar. Tá bem, então, qual que é a etiologia da insuficiência cardíaca? Tem várias. A principal, de longe, é a isquemia. Vamos ter uma monitoria específica de circulação coronariana. Mas adianto para vocês que tem os vasos coronarianos, né, que partem lá da aorta, então levam sangue oxigenado, né, tem veias e artérias. As artérias, evidentemente, coronárias, partem da aorta e levam o oxigênio para todo o coração. E o coração é um órgão que precisa muito de oxigênio e nutrientes, tá? Então, quando ocorre um entupimento desse vaso,
por diversos fatores, né? Pode ser um coágulozinho que se desprendeu e foi parar lá, pode ser doença aterosclerótica, né? Acúmulo de gordura, de lipídio, né? Quando entupir isso, a pessoa vai infartar. Infartando, né? Ela vai ter logo em seguida a insuficiência do coração. O coração vai começar a falhar na sua função principal, que é a função de bombear o sangue, tá? Então lembrem-se que em prova a causa mais comum é a isquêmica da insuficiência cardíaca. Um segundo para tomar água. Outras etiologias comuns. Pressão alta mal controlada, diabetes mal controlada é o que vocês mais vão ver, tá? Demora, né, nesses casos para gerar essa insuficiência cardíaca, mas são causas comuns, tá? Aqui no Brasil, lembrar da doença de Chagas, que também afeta o coração e é uma doença relativamente comum, não em outros lugares, né? Então, se vocês forem trabalhar lá na Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, ou seja onde for, né, em países mais desenvolvidos, não vão ver falar de doença de Chagas, mas aqui vão, tá? Pode ter um problema nas válvulas, tem estenoses, insuficiências. Estenose é quando a válvula ela fica calcificada, tá? E ela tem uma dificuldade para abrir, vai diminuindo a luz dela, ela fica mais rígida. E insuficiência é quando ela fica mais soltinha, tá? Dos dois jeitos gera problema no coração. Tem causas congênitas, aqui eu destaco a tetralogia de Fallot, que é a síndrome do bebê azul. Se vocês não assistiram um filme chamado Quase Deuses, assistam esse filme, vale muito a pena. Eu assisti antes de eu entrar na faculdade até, e é um dos filmes que eu mais gosto de assistir. É um filme antigo da HBO, mas recomendo, tá? Fala especificamente da cirurgia para essa síndrome. Tem causas alcoólicas ainda, miocardites, que são inflamações do coração que podem gerar isso também. Aqui eu destaco nessa questão mais inflamatória, febre reumática, tá? Então, os streptococcus do grupo beta-hemolítico lá, que ninguém dá bola quando a Cláudia fala, não sei se a Cláudia dá aula ainda, né? Mas eles são responsáveis pela febre reumática, que ela morde o coração e lambe as articulações. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas vão ouvir muito ao longo da faculdade aí na UX. Tá? Então, desse slide, o suco é a isquemia, a causa mais comum de longe. Agudamente, pessoal, o que acontece no coração? Primeira coisa de tudo, a pessoa infartou, vai reduzir o débito cardíaco. Débito cardíaco, lembrando, é a frequência cardíaca pelo volume sistólico, vezes, né? Volume sistólico. Então, não vai mais ser 5 litros por minuto, vai ser menos. Vai reduzir, sempre. Quando que vai reduzir? Sempre. Tá? Então, infartou, reduziu o débito cardíaco. Depois que reduzir esse débito cardíaco, o coração não vai estar bombeando mais com tanta eficiência, vai reduzir o trabalho que esse coração está fazendo num primeiro momento também, vai começar um outro efeito bastante interessante. Acumula sangue no leito venoso, aumenta a pressão venosa. Por que acontece isso? Como o coração não está bombeando todo o sangue que deveria, esse sangue vai parando nas veias. Ele não vai conseguindo subir, né? E como a veia dilata bastante e é o principal reservatório de sangue que a gente tem, o leito vascular venoso, né? Então vai aumentar o diâmetro dessas veias, vai aumentar sangue ali. Isso tem uma implicância clínica bem importante, né? Isso é o edema cardiogênico, que a gente vai ver com detalhes depois, mas isso aqui é muito importante. Acumulou sangue, edemaciou, né? E esse acúmulo, esse aumento de sangue, aumento da pressão venosa, aumento do retorno venoso, vai causar um mecanismo no qual o sangue vai ficar preso no átrio direito, porque lembra que a bomba direita retém todo o sangue que chega, tá? E fica represado. Daí nós temos uma das particularidades, que é o aumento da pressão nesse átrio. E isso tem um efeito bom, pessoal. Pasmem, né? Mas quando dilata o átrio, eu até nem botei aqui, né? Porque é mais curiosidade, não é tão cobrado, né? Quando o átrio se dilata, o coração tem um mecanismo protetor. O átrio dilatado libera uma substância chamada peptídeo natriurético atrial. Essa substância vai lá no rim e faz com que tu elimine mais água e sal
para melhorar todo esse problema sistêmico que está tendo. Desculpa, mais um gole d'água. Tá? Então, esse é o principal mecanismo, talvez, a produção desse peptídeo natriurético atrial, que contrabalanceia os efeitos nocivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pessoal, logo depois que aconteceu todos aqueles efeitos agudos, o teu corpo vai tentar compensar esse coração que está danificado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso principalmente poucos segundos após, por uma ativação do sistema de luta ou fuga, pelo sistema nervoso simpático. E o que faz o sistema nervoso simpático? Ele tem ligação em todo o leito vascular, tanto arterial quanto venoso. Ele vai comprimir esses vasos, aumentando o retorno do sangue ao coração, aumentando também a pressão. E esses são os fatores que estão intimamente relacionados ao débito cardíaco, né? E a gente tem também, lembrar, que a gente tem baroreceptores, sensores de pressão, que ficam na tua carótida, no teu arco aórtico, que sentem quando a pressão cair, eles vão mandar um estímulo ao sistema nervoso que vai devolver com uma ativação simpática que vai ocasionar um aumento de pressão. Tem também os quimiorreceptores que ficam lá no centro vasomotor, no teu tronco cerebral. Esses quimiorreceptores vão sentir o excesso de CO2, que é uma substância ácida, que não está conseguindo ser metabolizado adequadamente, não está conseguindo sair do teu corpo, porque o teu sangue está paradão, imagina assim, tá se detendo muito no leito venoso, tá? Então, logo depois, poucos segundos, acontece o início da compensação. Compensando o que, pessoal? Débito cardíaco que está lá embaixo, porque agudamente caiu esse débito cardíaco em virtude do infarto, vamos dizer que é a causa mais comum. E esse teu acúmulo no sistema venoso, então ele comprime um pouco a veia para tentar melhorar isso, né? Então vamos seguindo aqui. Cronicamente, o que acontece nessa insuficiência cardíaca? Uma das coisas mais interessantes e mais importantes de toda a história é que o teu rim para. Tá? Por quê? Vocês vão estudar isso na fisiologia renal. Mas o rim é um órgão muito sensível a variações de pressão, variações de fluxo sanguíneo, variações de um monte de coisa. Tá? E quando o teu débito cardíaco não está no mínimo de 5, que é o fisiológico ali mais ou menos, teu rim começa a parar. Ele não consegue mais fazer o balanço hídrico de sal e água, ou seja, em condições normais, né, esse teu rim ele regula, ele equilibra no teu corpo conforme a água que tu tomar e o sal que tu ingerir, né? Esse rim não vai mais conseguir fazer isso. Nisso vai resultar que tu vai acumular ainda mais água e sal, porque teu rim não está filtrando direito. Isso tem um efeito clínico bem interessante que a gente vai estudar mais para frente, mas que já vem falando, que é o edema, a congestão, o acúmulo no sistema venoso, né? Isso dá vários problemas, né? E especificamente quando esse edema é no pulmão, quando acumula líquido no pulmão, que depois a gente vai ver o mecanismo. E cronicamente, também teu coração vai começando a se recuperar um pouquinho. Uma das coisas que determina a recuperação, acredita-se que seja a produção desses peptídeos natriuréticos, né? Que eu falei que anteriormente, né? Quando distende o átrio, vão ser produzidas essas substâncias que vão tentar aumentar a saída líquida e de sal do teu corpo, né? Para tentar equilibrar. Também são responsáveis pela recuperação do coração. Nesse gráfico, né? A gente odeia gráfico geralmente, né, pessoal? Com razão, porque é uma coisa meio assustadora. Mas tudo bem, né? Vamos entender as coisas. Esse gráfico tá no Guyton e ele explica tudo que eu falei até agora, né? Então, se vocês olharem na horizontal, ele vai estar mostrando a pressão no átrio direito. E na vertical, ele vai estar mostrando o débito cardíaco. Quanto que é o débito cardíaco normal? Mais ou menos 5, tá? Quanto que é a pressão atrial normal? 0, em condições fisiológicas, tá? Condições normais, mais ou menos 0. Lembra que a gente falou até na monitoria de função cardíaca normal, que a gente geralmente despreza, inclusive, a pressão que existe do lado direito, porque ela é tão pequena comparado com o lado esquerdo que pode ser desprezada. Um segundo para tomar água. Então, acompanhem comigo.
olha, vamos olhar essa curva vermelhinha ali. O que ela quer nos dizer, tá? O teu coração normal. Mais ou menos, então, um débito de 5 litros por minuto, mais ou menos nada de pressão do lado direito, tá? Agora, você teve um infarto. Puf! Não sei qual é o som de um infarto, mas acredito que não seja puff. Enfim, isso é sonorização, tá, pessoal? Porque tá tarde da noite, é estranho falar com o computador. Teve um infarto. A tua curva caiu aqui pro azul. Olha ali o B, o ponto B ali na curva azul. Tá mostrando o quê? Que no ponto B, o teu débito cardíaco caiu lá embaixo, tá? Tá em torno de 2, tá? E a pressão, por causa que o sangue está se acumulando no leito venoso, está ficando estagnado na bomba direita, ela tá mais ou menos em torno de 4, tá? Daí o que aconteceu? O teu sistema nervoso simpático foi estimulado, tá? Para tentar compensar um pouquinho isso. Subimos na curva. Agora a gente está na verdinha, ali na C. O teu débito já está quase em 5, tá? O teu rim ainda não está funcionando, né? Porque a gente precisa, como a gente viu, no mínimo de 5 litros por minuto de débito para o teu rim funcionar. Agora a gente está na curvinha verde, né? Então, ali nessa região, onde o sistema simpático está tentando compensar, já aumentou um pouquinho também a tua pressão no átrio direito, tá? E aumentou o débito cardíaco. Por quê? Porque a gente precisa que esse débito vá aumentando. E à medida que o teu coração vai se recuperando, tu vai conseguir restabelecer o 5 de débito cardíaco. Porém, ele vai se manter aí, tá? Muito difícil que vá aumentar mais do que isso. E lá no final eu vou explicar para vocês que tem uma particularidade nas pessoas normais, nos atletas, enfim. Mas quem sofreu infarto geralmente vai ficar aqui pelo 5, ali na letra D, depois que o coração se recuperar. Vai ficar com essa insuficiência a longo prazo até no coração direito, tá? Vamos conversar um pouquinho mais, tentar esclarecer um pouquinho mais. Lembrando, pessoal, que dúvidas, por favor, me mandem. E depois a gente vai marcar um momento para conversar sobre isso ao vivo. Então, como é que ocorre todo esse negócio? Então, como eu falei, deu um infarto. Estou usando, lembrando que é um exemplo, tá? Estou usando a questão do infarto porque é a causa mais comum, mas pode ser por outras formas, tá? Por algum motivo, tu perdeu massa cardíaca que funciona, perdeu músculo saudável, tá? Tu vai ter essa exacerbação hemodinâmica, tá retendo sangue no leito vascular, não tá conseguindo circular direito. Diminui a perfusão nos tecidos, diminui o oxigênio que é mandado às células e o CO2 que está saindo das células. E a gente precisa disso para funcionar. Daí tem aqueles mecanismos compensatórios, principalmente a ativação do sistema nervoso simpático, como eu falei. E interessante aqui um outro detalhe que eu não comentei, que num primeiro momento é interessante que a gente tenha essa retenção líquida, que a gente tenha esse, abre aspas, um pouco de edema, tá? Para que a gente consiga compensar esse débito. Mas a longo prazo isso aí é bem deletério, tá? Daí a gente tem uma ativação neurohormonal, como eu falei, né? Principalmente por 2 mecanismos. O sistema adrenérgico e esse aqui, o famoso, o importantíssimo, o astro desse slide e da fisiologia, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esses 2 sistemas são responsáveis pelas alterações maléficas no cardiomiócito. Então, esses carinhas aqui, ativados cronicamente, ou até nesse primeiro momento, são responsáveis por destruir o coração. Tá bem? Agora vamos falar um pouquinho de classificação, tá, pessoal? Quanto ao lado do coração afetado, lembram que eu falei bem lá atrás que hoje a gente define insuficiência cardíaca de 2 formas, a com fração de ejeção preservada e a com fração de ejeção reduzida? Então, didaticamente tem outras formas da gente determinar isso, da gente dividir isso, tá? Uma delas, quanto ao lado do coração, tem a insuficiência esquerda, a direita e a dos 2 lados, tá? Tem diferenças. Se falhar o meu ventrículo esquerdo, o meu coração esquerdo, digamos por um infarto que acometeu ali a descendente anterior, que é a principal coronária que irriga essa área ali, vai acontecer o quê? Um edema pulmonar.
vai reter sangue no pulmão, vai reter líquido no pulmão, vai extravasar sangue para o terceiro espaço. Tá bonito isso, né? Depois eu vou explicar. Tá? Mas é exemplo. Então, infarto, hipertensão, todas aquelas causas lá. Tá? Já do lado direito, o edema é sistêmico. É em membro superior, membro inferior, é abdominal, é ao redor do pescoço, é por tudo que é lado. Tá? Na direita. Porque parece contraditório, né? A direita deveria ser o pulmonar. Mas não, eu explico para vocês. Pensa comigo. Falhou o coração esquerdo, tá? O coração direito ainda está impulsionando o sangue lá para o pulmão. Esse sangue vai ao pulmão, retorna. Só que esse sangue não consegue ser expelido adiante. Então ele vai refluir uma parte dele ao pulmão e vai ficar estagnado. Ele não vai conseguir se mexer dali do pulmão, entendeu? E ao contrário, é o que acontece na insuficiência direita. Só que daí ele vai ficar estagnado ao longo do corpo. Não sei se deu para entender, mas isso aqui é bem interessante, tá? O mecanismo do edema. Tem um mecanismo osmótico também que é interessante da gente entender. Um nome para guardar, para levar para a vida. Cor pulmonale. Cor pulmonale é meio que um sinônimo de insuficiência cardíaca direita, tá? Vocês vão ouvir muito esse nome. É insuficiência cardíaca pulmonar que a gente chama, tá? Está relacionado a fumantes ali que tem DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode estar relacionado a TEP, que vocês vão ouvir muito, que é o tromboembolismo pulmonar, um coágulozinho que estagnou no pulmão. Pode ter todas as outras causas que eu já comentei também. E tem uma outra insuficiência que é meio geralzona, que é dos dois lados, tanto esquerda quanto direita. Essa vai ter edema. O edema é sinônimo de congestão, tá, pessoal? Que é sinônimo... Tá, deixa eu explicar uma outra coisa. Desculpa, eu tô meio rápido. Edema é a mesma coisa que congestão, que é a mesma coisa de acumular líquido em algum lugar. Sobrar, ter líquido a mais, interferindo no meu corpo, tá? Então, lembrar disso. Geralmente ele inicia do lado esquerdo e depois evolui para o lado direito, tá? Esse biventricular. Podemos também diferenciar quanto à função do coração que está afetado, né? Lembra que a gente tem uma função sistólica ou uma diastólica. Daí tem características importantes, tá? Na sistólica eu não estou conseguindo contrair direito, né, esse coração. E ele vai provocar, ao longo prazo, uma dilatação no ventrículo. Isso tem que guardar, tá? A gente chama de cardiopatia dilatada. E vai reduzir significativamente essa fração de ejeção. Isso daí já é uma maneira mais atual de falar sobre isso. Um segundo para água. Então, insuficiência sistólica, né, como eu falei, perda dessa contração do coração, cardiopatia dilatada. Tem que gravar isso, tá? Eu vou explicar mais adiante, mas dilata o coração. E a insuficiência cardíaca diastólica, tá? Tem problema para relaxar o coração. O mecanismo, então, é um problema no relaxamento, um enrijecimento do coração, que isso significa redução na complacência, tá? Isso aqui provoca hipertrofia. Então, lembrar que a insuficiência diastólica vai levar a uma hipertrofia e a sistólica vai levar a uma dilatação. Ambas causam elevação nas pressões de enchimento e aumento da pressão veno-capilar. Em outras palavras, as duas, tanto a sistólica quanto a diastólica, vão gerar edema. Não sei se me fiz entender aqui, pessoal. Mas, são formas de classificar essa insuficiência. A gente classificou entre coração direito e esquerdo, agora entre sistólica e diastólica. Eu falei que hoje a gente usa entre fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida. Então, são jeitos de dividir essa insuficiência, tá? Mas lembrar disso aqui também, que o sintoma principal que pode acontecer é o edema, é a congestão. Uma terceira forma ainda, quarta forma de classificar é quanto ao débito cardíaco. A gente diz que existem aquelas de baixo débito cardíaco. Então, tem essa disfunção no ventrículo esquerdo predominantemente que vai reduzir o débito. Vai causar uma hipoperfusão, né? Evidente. Né? E tem uma de alto débito, que é quando o coração ele já está, digamos assim, conseguindo compensar
todo aquele dano que foi feito e ele está trabalhando mais para atender essa demanda, tá? Apesar do débito estar alto, ele está abaixo do desejado em face da alta requisição da função cardíaca. Essa de alto débito já é uma fase um pouquinho mais tardia, vamos dizer assim, lembrando aquela curva do gráfico, é aquela curvinha que está quase encostando no 5, mas está no 4 e pouco, ainda está ruim, tá? Outras formas de classificar. Então, a congestão, o edema, tá? É a principal consequência da insuficiência cardíaca. Agora vamos entender um pouquinho melhor. Então, o coração não bombeia o sangue adequado, ele fica parado, estagnado, ele repousa na circulação venosa, aumenta a pressão venosa, extravasa líquido para o espaço entre as células, o interstício, nome bonito, terceiro espaço. Acumula esse sangue no terceiro espaço, ao redor das células, tá? Isso gera congestão. Voa lá. Tem um mecanismo, né, também relacionado vocês viram na monitoria de função vascular e microcirculação, o equilíbrio de Starling, né, pressão coloidosmótica, proteínas que mantêm o sangue no leito vascular. O que acontece quando aumenta? Então o que na verdade está acontecendo? A pressão hidrostática está muito alta e ela supera as outras pressões que contrabalanceiam ela. Se ela supera, ela vai extravasar para fora das células, tá? Então daí vai gerar esse edema. Edema onde, pessoal? Edema no pulmão, edema nas pernas, pernas gordinhas, quem não lembra das tia com as pernas gordinhas, edema nos braços, ao redor do pescoço, né? Então, esse é o perfil do paciente que tem o coração doente, tá? Tem outras causas de edema? Tem outras causas de edema. Uma delas, bem comum, é o edema renal, né? Que eu falei também, acho que antes naqueles slides sobre isso, mas vocês vão ver isso mais pra frente. Mas isso é uma coisa interessante de levar pra vida, pra saber bem isso, né? E como manejar. Tá bem. Mecanismos compensatórios. Temos o mecanismo de Frank-Starling, né? Que eu já falei para vocês naquela monitoria. Então, aqui, pessoal, vejam o vídeo que tem sobre função do coração, o músculo cardíaco como uma bomba, que eu coloquei no YouTube, tá? Que lá eu explico bem direitinho como é que funciona o mecanismo de Frank-Starling. Lembrar do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, esses miócitos que sobraram, que não foram machucados, essas fibras musculares que estão em regiões saudáveis, tá? Elas vão ter que trabalhar mais do que as que estão doentes, para compensar as que estão doentes, né? Então, um efeito ionotrópico, um aumento da força, que inclusive o sistema simpático vai fazer, ele vai fortalecer o coração saudável, vai hipertrofiar esse coração saudável, então ali embaixo hipertrofia ventricular, para ele compensar o coração que já não funciona adequadamente. Vai ter também um aumento dessa frequência cardíaca nos mecanismos compensatórios. Essas respostas compensatórias causam prejuízo no coração a longo prazo. Tá? Mesmo que esteja compensando, é ruim tu ter um coração muito hipertrofiado e gordinho, porque tu vai, ironicamente, ao invés de compensar, favorecer para que tu tenha mais isquemia, mais defeito de bomba. Tá? Então, tenham isso em mente. Só para relembrar, tá? Lei de Frank-Starling. Quanto maior for o volume diastólico final, maior será o débito sistólico, a fração de ejeção. Em outras palavras, quanto mais sangue chegar ao coração, mais vai distender esses sarcômeros ali e mais o sangue vai ser ejetado. Basicamente é isso, tá? Uma limitação. Se aumentar demais o volume, vai chegar a um ponto que vai colapsar esse mecanismo, vai deixar de funcionar, tá? Então, nos casos que vai dilatando muito o coração, isso aqui já não adianta para nada, não vai compensar mais nada. Essa contratilidade dos miócitos que sobram, como eu falei. Então, vai hiperativar o sistema simpático, vai também ativar esse baixo débito, vai estimular os baroreceptores,
vai ter um aumento de noradrenalina nos receptores especiais, né, de noradrenalina, beta 1, alfa 1, e vai aumentar a contratilidade desses miócitos que ainda não foram lesados. Então, ele vai compensar o débito cardíaco pelo maior trabalho dos miócitos remanescentes. Ou seja, tem uma parte do teu coração que está infartada, que está ruim, tá? A parte boa vai ser estimulada pelo sistema nervoso simpático, vai hipertrofiar e vai aumentar a força. Então, o teu coração vai dar um estímulo para que essa parte saudável trabalhe melhor para compensar essa parte que está ruim. É isso que significa todo esse esquema. Hipertrofia ventricular, pessoal. Isso aqui já é uma coisa patológica que, num primeiro momento, tem uma função benéfica, que é compensar esse débito que está baixo. Tá? Então, vai aumentar a massa. Hipertrofia é a academia, né? Então, a angiotensina 2 é um dos principais agentes indutores de hipertrofia. Então, vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, conforme nós vamos ver. E essa angiotensina 2 vai levar a longo prazo à hipertrofia. Então, sobrecarga de pressão acontece principalmente na pressão alta, na hipertensão arterial e na estenose aórtica, ou seja, a válvula aórtica está fechadinha, ela não abre, ela está calcificada. Tá? E uma sobrecarga de volume, né, quando tem insuficiência dessas válvulas. Elas não estão funcionando, não estão fechando direitinho, não vão permitir, quer dizer, vão permitir que esse volume volte e sobrecarregue. Então, essa hipertrofia pode ser gerada ou pela sobrecarga de pressão ou pela sobrecarga de volume. Se tiver uma sobrecarga de pressão, eu vou ter o que eu chamo de hipertrofia concêntrica. Vai ter uma imagem explicando isso. E que é um aumento da espessura da parede ventricular sem aumentar o tamanho da cavidade. Isso aqui cai em prova. Lembrar, pessoal, hipertrofia ventricular causada por sobrecarga de pressão é concêntrica. Aumenta a parede, mas não aumenta a cavidade. A que é causada por sobrecarga de volume, a hipertrofia, é excêntrica. Essa hipertrofia excêntrica aumenta a tal da cavidade. Aumenta mais a cavidade do que a espessura da parede. Vocês vão entender melhor no próximo. Então, pessoal, os 3 tipos de resposta miocárdica das cardiopatias. A concêntrica, pressão, né, como eu falei. A excêntrica, volume, então podem ver como é que ela fica, a cavidade no centro fica bem grande, e a dilatação, geralmente na insuficiência sistólica, né, que a gente falou. Então são esses 3 tipos de lesões que ocorrem no coração a longo prazo, que vai estar tentando compensar. Só para vocês terem uma imagem daquilo que a gente conversou ali. Ocorre também, pessoal, um aumento na frequência cardíaca. Quando é que vai aumentar, né? O que não vai ser compensado pelo débito sistólico aumentado pode ser aumentado pela frequência cardíaca, pelo volume sistólico, né? Então, assim, ó, débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca. Então, ou tu vai aumentar a frequência ou o débito, ou os dois, né? Quem que faz geralmente esse sistema adrenérgico, como a gente já conversou na aula de função cardíaca lá, é o sistema adrenérgico. Ele aumenta o cronotropismo, né? Agindo sobre os receptores beta 1 no nódo sinusal. Cronotropismo e ionotropismo, tá? Cronotropismo aumenta a frequência cardíaca. Ionotropismo ou inotropismo aumenta a força de contração. Sistema adrenérgico. Pessoal, lembra que eu falei que a longo prazo essa ação do sistema simpático e a ativação do sistema renina-angiotensina aldosterona prejudicavam o coração, entre outras coisas, causando esse remodelamento cardíaco. Desculpa, pausa para água. Esse remodelamento cardíaco, tá? Então, cai o débito cardíaco, tá? Estimula esses mecanismos adaptativos para manter esses mecanismos de compensação. Tentam equilibrar a situação, tá? O objetivo da compensação é melhorar o débito, não é corrigir o problema. Então aí, ó, vai remodelar o coração, ele vai hipertrofiar, ele vai dilatar. O objetivo não é corrigir o infarto,
no caso, no exemplo, né? É melhorar o débito, é mandar sangue com oxigênio e nutrientes para o teu corpo. Os mesmos mediadores que no início mantêm o paciente compensado, que é o sistema simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai passando o tempo e eles vão ser deletérios sobre a própria função miocárdica. Eles vão estimular que esse coração se remodele, que ele fique gordo, que ele fique cada vez mais insuficiente. Então, ironicamente, o mecanismo que deveria compensar isso vai prejudicando, vai alimentando o próprio problema. Relembrando ou iniciando vocês nisso, isso aqui é um dos sistemas que tem uma importância gigante no nosso corpo. Ele mantém a pressão do nosso corpo, entre outras coisas, tá? Como é que ele funciona? O teu rim, lá no aparelho justaglomerular, ele sente quando cai a pressão, quando cai o débito cardíaco, tá? Essa queda do débito cardíaco estimula ele a produzir a renina, renina, né? E essa renina faz o quê? Ela pega o angiotensinogênio que o teu fígado produziu e ativa ele em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, por sua vez, ela vai ser ativada em angiotensina 2, que é quem gera efeito, pela enzima conversora de angiotensina, que quem que produz? O pulmão e o rim, via de regra, tá? E essa angiotensina 2 vai fazer o quê? Vai estimular a atividade simpática, vai aumentar a reabsorção de íons, de água, de sal, tá? Vai fazer vasoconstrição, vai estimular para que seja liberado o ADH lá na pituitária posterior, na hipófise posterior. Ele vai ser liberado e ele vai ir lá no ducto coletor, depois na fisiologia renal vocês vão ver, e ele vai botar canais de água aquaporinas na membrana do ducto coletor para que você consiga reabsorver mais água. Então imagina que caiu a pressão, tu quer aumentar a pressão. Como é que tu vai fazer isso com todo esse sistema? Constringindo a artéria, deixando mais água no teu sistema, reabsorvendo mais íons, porque todo íon atrai a água, né? Isso aí é um mecanismo de ação dos diuréticos, aumentando essa atividade simpática, tá? No fim, com a ativação, tu vai ter retenção de água e sal, aumenta o volume que está circulando e aumenta a perfusão do próprio rim. Então, esse é o sistema que no início deveria compensar todo o problema do infarto, mas acaba se tornando o vilão a longo prazo. Pessoas hipertensas têm disfunção desse sistema, mas isso é assunto para outra aula. Esse é um dos mecanismos principais que gera hipertensão. Então, pessoal, após carga cardíaca, tá? O que acontece? Quando a gente tem uma alteração na geometria do ventrículo, por causa desse remodelamento do coração que está acontecendo, na hipertrofia, na dilatação, a gente também vai ter uma modificação na função do coração. E a pós-carga? O que é a pós-carga? É o estresse no coração, é a tensão no coração, é a pressão, né? A dificuldade imposta ao esvaziamento do ventrículo, né? Então, quando a gente tem sintomas, no início dos sintomas da insuficiência cardíaca, depois que já ocorreu uma compensação, o ventrículo ele vai trabalhar com uma pós-carga elevada, justamente porque ele já está mais hipertrofiado, ele já está compensando mais isso. Então, a tensão nele está maior, tá? E existe um benefício em a gente atuar com remédios ali para tentar reduzir essa pós-carga, para melhorar a função do coração à medida que isso vai evoluindo, tá? E existe uma lei que regula a geometria do ventrículo que se chama Lei de Laplace, que tem um papel muito importante, que ela escreve como é que funciona essas alterações, esse remodelamento cardíaco, que a gente vai ver em seguida. Então, o que diz essa Lei de Laplace? Um ventrículo que apresenta um diâmetro, uma cavidade muito grande e uma parede fina, como no caso da dilatação, precisa fazer muito mais esforço para ejetar o sangue do que um ventrículo que tem uma cavidade menor e uma maior espessura na sua parede. Aqui eu falo de hipertrofia, então. Ela está descrevendo a dilatação no início e a hipertrofia. Então, ela está me dizendo que a hipertrofia ela facilita, né? Ela faz com que o coração jogue esse sangue para frente, ejete esse sangue com menos esforço
do que se ele tivesse uma parede fina, uma parede dilatada, um diâmetro cavitário muito grande, tá? E aqui, para a gente entender, se precisa um esforço maior, é porque a pós-carga é maior. Se tem que fazer mais esforço, é porque a sua pós-carga, sua tensão, o seu estresse aumentou. Vamos entender. Lei de Laplace, pessoal. O que ela diz? Em termos matemáticos agora. O estresse na parede do ventrículo, diga-se de passagem, a pós-carga é diretamente proporcional ao raio cavitário. Maior raio, maior pós-carga. E a pressão intracavitária. Maior pressão dentro da cavidade, maior pós-carga, maior estresse. Tá? E é inversamente proporcional à espessura da parede. Ou seja, parede muito fina, pouco estresse, pouca eficiência, pouca pós-carga. Parede maior, mais pós-carga, mais estresse, mais eficiência. Tá? Então isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Meio contraditório até. E ali é como é que é expressa essa fórmula matemática, né? Sendo T a tensão na parede, P a pressão da cavidade, R o raio da cavidade e 2 vezes a espessura da parede. Tá? É assim que isso é expresso matematicamente. Não se atenham muito à matemática, tá? Se atenham às proporcionalidades. Isso talvez possa ser cobrado na prova, mas a matemática em si não. Tá? Mas o que acontece se aumentar a espessura da parede? Tá? O que acontece se aumentar o raio? Como é que fica a minha pós-carga? Tá? Esse tipo de coisa. Indo para os finalmente, pessoal, manifestações clínicas. Congestão pulmonar, edema no pulmão, tá? Termos semiológicos, tá? Ortopneia, a pessoa vai ter dificuldade para respirar deitado. Por quê? Porque o pulmão está cheio de líquido, né? Tosse seca. Por que vai ter tosse? Porque vai ter líquido ali irritando a mucosa dos brônquios. E daí tu vai ter esse reflexo de tosse para tentar liberar esse líquido. Edema agudo de pulmão. Quando a pressão nos capilares ultrapassa 25 milímetros de mercúrio, daí enche de água o pulmão, inunda o pulmão. Mais ou menos o que acontece na síndrome da angústia respiratória, inclusive nos casos de Covid, da pneumonia. Mais ou menos, não é igual, tá? O mecanismo. Mas é isso, é o pulmão cheio de líquido, porque o coração está falhado nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um raio-x para contextualizar isso que eu falei, pessoal. Então, tem muito líquido ali entre os alvéolos, porque o teu coração está falhando. Notem também a sombra cardíaca um pouquinho maior do que o usual, né? Tem um jeito da gente medir isso, a cardiomiopatia no raio-x, né? Que fica meio difícil de eu explicar para vocês, mas acreditem em mim quando eu digo que esse coração está levemente maior do que ele deveria ser. E essas zonas mais branquinhas aqui ao redor dos dois pulmões é líquido, tá? Então tem acúmulo de líquido porque o coração está falhando. Causa aqueles sintomas. Isso é bem grave, tá? A pessoa não consegue respirar e leva a óbito em poucos minutos, se não for tratado. Congestão sistêmica daí. Geralmente, nas síndromes que eu disse de baixo débito, no início do infarto, né, um pouquinho mais que não compensou muito bem, tem turgência jugular. O que é turgência jugular? A tua jugular fica mais saliente, né? Porque o retorno venoso está maior e você vê essa jugular. Né? Na semiologia vocês vão entender isso direitinho. A gente tem emagrecimento e caquexia cardíaca, que a gente chama, né? E num momento bem pior, uma coisa que se chama choque cardiogênico. O choque cardiogênico é quando o coração realmente não funciona mais. Daí, quando a pessoa entra em choque cardiogênico, é muito difícil que ela sobreviva. Tem como a gente fazer umas medidas extremas, né, para tentar essa sobrevida, mas é difícil, tá? A pessoa vai ter esse emagrecimento, né, essa caquexia cardíaca, porque o sistema inteiro dela está falhando, não só o sistema cardiopulmonar, o sistema renal, os membros, enfim. E essa congestão sistêmica, né, é o edema por tudo, é líquido por tudo onde não deveria estar. Tá? Como é que a gente trata isso, pessoal? Hoje, isso aqui está um pouquinho antigo ainda, né? Mas
a gente vai ver, vocês vão ver na farmaco, depois eu estou passando na farmacologia 3, e a gente aprende que o tripé para o tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca é inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona e inibir o sistema simpático, tá? E também utilizar sintomáticos para melhorar os sintomas, sintomáticos, sintomas, óbvio. Né? Então, tu vai usar inibidor da ECA, que é aquela enzima lá, o enalapril, vai baixar essa pressão. Tem perfis de pacientes que tu usa cada um deles, né? Tu pode usar losartana, né? Que é um BRA, que a gente chama. Nunca usar IECA e BRA junto. Tem uma hiperpotassemia como consequência que não é legal, uma interação medicamentosa que não é boa. Tem que usar beta-bloqueador, metoprolol, então inibir o sistema simpático, e antagonista da aldosterona. Só temos no mercado este agora, a espironolactona. Então, o tripé é esse, me desculpe. Tu tem que usar ou IECA ou BRA, né, para inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tu tem que usar um antagonista da aldosterona, a espironolactona. A aldosterona ela faz o quê, tá, pessoal? Ela retém sódio e ela joga para fora potássio e hidrogênio. Tá? É isso que ela faz basicamente. Então, a gente tem a aldosterona quando a gente quer aumentar a pressão. Só que nesse caso é prejudicial. Então, a gente usa um antagonista da aldosterona. Então, beta-bloqueador inibir o simpático, porque o simpático hiperexcitado gera todos aqueles problemas. IECA ou BRA e espironolactona. Diuréticos. O principal que se usa para edema agudo de pulmão, para todas as outras, quadros mais agudos, é a furosemida. A furosemida bloqueia alguns canais iônicos lá no rim e ela faz com que a gente elimine mais água por consequência. Lembra que íon e água sempre andam junto. Né? Vocês vão ver isso com detalhes mais adiante na fisiologia renal. Posso explicar também isso melhor em algum outro momento. E tem medicamentos inotrópicos como a digoxina, por exemplo, ou a dobutamina, a digoxina mais antiga, também um antiarrítmico, que aumenta a força de contração do coração por aumentar o cálcio disponível. Ali ela bloqueia a bomba de sódio e potássio, que em última análise vai aumentar o sódio que é disponível para o trocador de cálcio-sódio e vai aumentar o cálcio que está ali. Então, tendo mais cálcio, mais força para contrair. Isso a gente explicou na aula de funcionamento normal. Então, o pilar do tratamento é esse. Paciente com insuficiência cardíaca crônica que não melhora, faça o que, pessoal? Última das tentativas, talvez seja transplante cardíaco. Né? Tem perfis de pacientes que daí precisam ir para transplante cardíaco. Uma última coisinha, tá? Interessante para falar para vocês é que a gente tem uma coisa chamada reserva cardíaca. O que é a reserva cardíaca? É o percentual do débito cardíaco que pode aumentar acima do normal. Para gente, adulto jovem, é mais ou menos 300 a 400%, tá? No atleta chega um pouquinho mais, a 500 ou 600. Não existe reserva cardíaca na insuficiência cardíaca. Tá? Então, aqui nesse gráfico do Guyton, vocês podem ver as diferentes reservas cardíacas. Nós, mais ou menos, 300, 400. O que isso significa? Veremos. Durante o exercício intenso, o débito cardíaco de um adulto jovem pode aumentar até por cerca de 5 vezes. Então, de 5 vai para 15 litros por minuto o sangue que a gente consegue ejetar. Então, o nosso coração consegue perfundir bem tudo. Já as pessoas com infarto, com insuficiência cardíaca, não conseguem perfundir direito. Tudo isso. Né? Então, é importante a gente se cuidar, fazer exercício, se alimentar direito. Né? Então, aqui só para reforçar. Depois vai ter uma aula de fisiologia do exercício que vocês vão entender melhor daí. Pessoal, minhas referências, então, né? Tem esse manual de insuficiência cardíaca que eu estou usando agora para farmaco, mas é bem legal, né? Um agradecimento especial ao Serbar, que também sempre me ajudou. Muita coisa eu estou usando também que ele produziu, né? Inclusive é o pai do resumo ali. UpToDate é uma ferramenta maravilhosa e tinha algumas anotações minhas mesmo, tá? Reforçando que qualquer dúvida entre em contato comigo, não se apavorem. Isso é um assunto muito complexo, mas é muito importante para a nossa vida como médicos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo e a gente vai marcar uma monitoria ao vivo, tá, pessoal? Um grande abraço, tenham uma boa noite.